Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 21 horas e 14 minutos. A BTC tá rompendo aqui a VWAP mensal em 43.500 e exatamente está em 43.552. Agora ela está em 43.687, já rompeu. Eu avisei que ela estava namorando muito tempo a Upper. Já ela iria promover esse rompimento da mensal de baixo para cima. Agora o que a gente pode esperar da BTC é um movimento mais amplo, impulsivo. Vocês vejam, vou até despoluir aqui. Vocês vejam que aqui no gráfico das VWAPs, mensal, anual, e o próprio squeeze aqui do gráfico das VWAPs está dando conta da abertura já da primeira barrinha de amplitude ondulacional compradora. A BTC, se ela repetir o padrão movimentacional de rompimento da VWAP mensal de baixo para cima, ultimado nos últimos rompimentos, olha aqui em 1 de outubro, que ela pulou exatamente de 45 mil dólares para 69, no rompimento anterior a esse, que foi do dia 23, 24, 22, 23, 24 de julho, ela pulou e foi buscar 52 mil dólares. No rompimento anterior a esse, em 27, 28 de janeiro, ela pulou de 33, foi buscar 64 mil dólares. Gente, é muito provável que esse padrão comportamental se desdobre agora. A BTC está lambendo a base de uma grande canaleta virtual de alta. Os fatos do mundo real dão conta de que essa tensão russo-ucraniana, com o vice-chanceler russo mandando aumentar o efetivo militar russo em Cuba e na Venezuela, é nitidamente uma ameaça de conflito armado em território europeu envolvendo uma potência hipersônica nuclear, é absolutamente irracional. Isso vai redundar em sanções econômicas. E aí sim o mundo vai ver o poder da descentralização, o poder de uma rede de transferência de dados e riqueza sem nenhum controle estatal, que é o caso das blockchains. Se a ameaça do Reino Unido de excluir a Rússia do sistema SWIFT de pagamentos globais for concretizada, a Rússia vai ter que se valer de uma Ripple ou de uma Bitcoin. A gente está vendo um movimento brutal acontecendo em torno no entorno das blockchains. Então não é só o Kentucky, o Wyoming, o Rio de Janeiro agora, o prefeito Eduardo Paes disse que vai reservar um percentual da arrecadação tributária do Rio para fazer um tesouro municipal em BTC. A gente tá vendo El Salvador, que está criando reservas cambiais em BTC, e agora na seara do mundo fático, a gente vê uma ameaça de sanções econômicas que podem ser perfeitamente contornadas através das blockchains, através de uma Web3 descentralizada. Agora, onde quer que a gente veja notícias sobre o mundo cripto, só se fala em Web3. Muitos assinantes aqui do canal ouviram a expressão Web3 pela primeira vez aqui no canal. Web3 é web descentralizada, sem o comando central de um armazenamento em nuvens como a AWS, que é a gigante das clouds no mundo, pertencente é um braço da Amazon. Isso está muito próximo de virar pó. E quando eu falo que uma empresa que vale mais de 1 trilhão pode virar pó, eu não tô exagerando. O custo de armazenamento em nuvens na Web3, em que eles vão descentralizar o armazenamento em nuvens, qualquer pessoa que tenha uma capacidade ridícula de armazenamento de dados e acesso à internet pode participar de uma grande nuvem pulverizada em milhões de dispositivos e criar uma nuvem totalmente virtual com uma capacidade de armazenamento infinitamente maior do que qualquer AWS da vida, ser monetizado em cripto e baratear de forma exponencial
a força computacional de armazenamento em nuvens do planeta. Então, as pessoas, muitos analistas, quando se reportam ao mundo cripto, não têm noção do potencial latente que a Web3 tem para ofertar, não só para a sociedade que se viu aprisionada num feudo, num ecossistema chamado iOS, que vale 3 trilhões, que aprisionou o tráfego de dados e riqueza no planeta. E tudo isso pode virar pó. Quando eu digo que uma empresa de 3 trilhões pode não ser mais nada diante da Web3, eu não estou exagerando. Se o mercado virar a chave, eu espero sinceramente, quando o mercado virar a chave para reprecificar um iOS, para reprecificar uma Amazon, eu espero sinceramente que vocês estejam embarcados numa Polkadot, numa Kusama ou numa Atom e na própria BTC, que é a grande maestra dessa orquestra e que mostrou para o mundo o poder da descentralização. Tá bom, pessoal? Fica essa análise da BTC de hoje, que rompeu ainda de forma incipiente, mas está rompendo a VWAP mensal, e isso pode redundar num amplo movimento impulsivo que pode proporcionar uma corrida de touros que vai muito provavelmente testar 69 mil dólares. Lógico que a gente tem nossos topos para serem rompidos em 52, o topo na faixa de 57 e depois buscar 69. Mas eu acho que essa pernada impulsiva vai surpreender muita gente. A gente lambeu a base de uma grande canaleta virtual de alta que o mercado deve devolver um grande movimento impulsivo que parece que vai testar com força esses últimos topos. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.